Olá, hoje vamos fazer aqui uma análise ao capítulo 3 do livro Xadrez Vitorioso, Estratégias. É de Seirawan e Silman. Olá, um tema mesmo muito importante. Sem dúvida. O foco é como é que se barra o contrajogo do adversário. Aquela situação, sabe? A gente está com vantagem, parece que está tudo a correr bem. E de repente, o adversário arranja ali umas ameaças, complica tudo. Como é que se lida com isto sem perder o controle? Olha, é mesmo uma situação clássica, não é? E que testa muito os nervos. Quando um jogador está pior é natural. Ele vai procurar desesperadamente criar problemas, sabe? Gerar ali alguma confusão. Claro. E a tendência às vezes é reagir depressa demais ou até entrar em pânico. Mas o livro sugere outra coisa. Uma abordagem mais calma, metódica. Que seria? Encontrar ali o equilíbrio certo entre defender o que é preciso defender agora e ao mesmo tempo continuar com o nosso plano, não é? Para ganhar. Não é só tapar buracos, é gerir a vantagem. Faz todo o sentido. Então, a primeira coisa é mesmo manter a calma. Não ceder à pressão. O livro dá aquele exemplo, acho que é Botvinnik-Kahn, de 39. Isso, esse mesmo, diagrama 9. Pronto. Pelo que percebi, as brancas têm um peão a mais, sólido, um bispo forte no centro, vantagem clara, né? Sim, parece bastante claro. Mas as pretas, pronto, têm ali umas ideias, especialmente na coluna C, podem criar problemas. O que é que o Botvinnik fez aí? Olha, o que é fascinante nessa partida, e o livro explica bem, é a frieza, o método do Botvinnik. Ele não se apressou, sabe? Não tentou ganhar logo à força. Ok. Ele primeiro joga um D3, um lance que parece simples, tipo subtil, mas defende casa-chave e já prepara o controle da tal coluna C. Prepara o terreno. Exatamente. E depois, um pouco mais tarde, com 3.35, ele força ali uma decisão. Ou as pretas trocam damas, o que simplifica para ele, ou a dama preta tem de ir para uma casa passiva. Inteligente. E ele elimina o potencial de contrajogo. Basicamente, ele desmonta as ideias das pretas, uma a uma, e ao mesmo tempo vai melhorando a posição dele, devagarinho. É quase uma defesa que ataca as esperanças do outro. Percebes? Percebo. É tipo cortar o mal pela raiz antes que cresça. Mas e quando não dá tempo para isso? Quando as ameaças já são mais diretas, mais táticas? Pois, nem sempre é assim tão profilático. O livro também alerta para isso, para não subestimar essas ameaças. E dá o exemplo oposto, não é? A partida Reshevsky-Fischer, de 63. Diagrama 12. Assim, essa é outra história. Aí, pelo que li, as brancas estavam sob pressão e não conseguiram lidar com o contrajogo do Fischer, mesmo ele tendo menos material. Exatamente. Aí foi o contrário. O Fischer, mesmo com um peão a menos, criou uma pressão imensa. O lance 1-3B8 que ele faz é um sinal claro, né? Ele quer ativar aquela torre na coluna B, custe o que custar. Estava a chamar o caos, basicamente. Tipo isso. E as brancas, talvez surpreendidas ou com dificuldade em calcular tudo sob pressão, não acharam a defesa certa. E a posição delas colapsou. Uau. Isto mostra o outro lado, né? Ignorar o contrajogo ativo ou lidar mal com ele pode deixar tudo a perder. Mesmo com vantagem material. Levanta aquela questão, defende passivamente ou contra-ataco? O Fischer mostrou que às vezes a atividade compensa. Compensa o peão a menos. E isto leva-nos àquela ideia, que acho fascinante, do mais vale prevenir do que remediar. O livro associa isso ao Tigran Petrosian, o mestre da profilaxia. Pois, tem lá um exemplo, diagrama 14, acho eu. Ele está numa posição ganhadora e troca as torres com um TF4+. Se calhar nem era estritamente preciso, podia haver lances mais rápidos para ganhar. Por que fazer isso? É a psicologia, sabe? A psicologia de converter a vantagem. Quando a vitória está ali, ao alcance, a prioridade número 1 para um jogador como o Petrosian era eliminar qualquer risco. Mesmo que fosse mínimo. Ok, segurança acima de tudo. Exato. Trocar peças, especialmente as peças mais ativas do adversário, como as torres naquele caso, reduz a complexidade. Reduz as hipóteses de um erro, de uma surpresa tática, de alguma coisa correr mal. Faz sentido. É a tal profilaxia, levada ao extremo. Pode não ser o caminho mais brilhante, ou mais rápido, mas muitas vezes é o mais seguro. Garante o ponto, e se pensarmos bem, não é ser passivo, é ter um controle absoluto sobre o destino da partida. Entendido. Portanto, conter o contrajogo não é só defesa, é uma ferramenta ativa para ganhar. Faz parte da técnica. Então, se fôssemos resumir a história que este capítulo conta, ter vantagem é só o começo da tarefa, certo? Exatamente. Primeira parte. A segunda parte, igualmente importante, é proteger essa vantagem. Manter a calma, como vimos com o Botvinnik, antecipar o que o adversário quer fazer e neutralizar essas tentativas.
seja de forma metódica, como ele, ou mais pragmática, tipo simplificando, como o Petrosian. E, claro, ter cuidado para não cair nas armadilhas do contrajogo ativo, como aconteceu a Reshevsky. Perfeito, é isso mesmo. A ideia central é essa gestão. Dinâmica, diria, defender quando é preciso, simplificar quando dá jeito, mas sem nunca parar de procurar como progredir com o nosso plano. Ok. Dominar esta arte, esta capacidade de travar o contrajogo, é o que muitas vezes separa uma vitória tranquila de uma luta que se arrasta, ou pior, de um desastre inesperado. Fica claro que gerir a vantagem exige tanta, ou se calhar até mais, precisão do que a conquistar. É. É um trabalho fino. Sem dúvida. E isto deixa-me a pensar numa coisa. O capítulo foca-se muito em barrar, em impedir o contrajogo. Mas será que existe um nível ainda mais alto, onde se consegue, sei lá, usar as tentativas desesperadas do adversário contra ele, manipular isso a nosso favor? Fica a ideia no ar? É uma excelente reflexão para o futuro. Explorar essa possibilidade.